Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil. Sou Cleiton Basso e aqui temos o compromisso com a verdade. As informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Queremos saber, aliás, é muito bom saber até onde vamos, chegando até você, de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste mais esta edição. E não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, deixar o seu comentário, participar do chat ao vivo. E vamos agora às notícias desta edição. Brasília em momentos de tensão nervosa. Estamos vendo o caloroso debate verbal, troca de declarações diretas ou indiretas, provocando ondas de choque entre os três poderes, ondas que são replicadas por grande parte da mídia, que prefere a desinformação, quanto pior, melhor, muito interessada em ver o circo pegar fogo mesmo. A própria mídia joga um pouco de gasolina interessada na confusão, ou no quanto pior, melhor, sobretudo porque já não tem canalizada poupuda verba do governo federal, como acontecia mensalmente em anos passados. Enquanto um conhecido político da Câmara está profundamente magoado com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes fez denúncia bombástica a respeito de tentativas obscuras e orquestradas para tirar Bolsonaro do poder. Já o jornal Folha de São Paulo revelou que o governador de São Paulo determinou a realização de sucessivas licitações para aquisição de seringas, visando um estoque de 100 milhões de seringas, o que daria para vacinar a metade da população do Brasil. E o que dá para entender na reportagem é que estocar seringas, gente, para vacinar não seria o objetivo principal, mas sim, talvez, para atrapalhar as aquisições do governo federal, que também está comprando seringas. Será mesmo, gente? No caso, o governo federal para atender todos os estados do país. Enquanto o governo federal pretende adquirir 300 milhões de seringas, 300 milhões. Só o estado de São Paulo está querendo fechar um estoque de 100 milhões de seringas. A própria reportagem do jornal critica o exagero do governo paulista e afirma: representantes de indústrias ouvidos pela Folha afirmam que compras em exagero podem desequilibrar o mercado. Sobretudo num momento como este. Tudo isso no mesmo tempo em que, em pleno Jornal Nacional da Globo, o governo do estado de São Paulo injeta verbas milionárias em publicidade do estado, com dinheiro público, a nível nacional, o que rapidamente nos faz chegar à conclusão de que há gente poderosa financiando e até com dinheiro público uma guerra para tentar levantar um novo líder nacional para contrapor, é claro, o carinho que o atual presidente tem junto a grande parte do povo brasileiro. Então, gente, o que temos, o que vemos, o que dá para acreditar, o que resta ao presidente da República, se não se defender, pelo menos verbalmente? Está atado? É visível a tentativa desesperada de todo lado para tentar quebrar a hegemonia desse apoio popular a Bolsonaro. No andar da carruagem da política, 2021 já está aí. E o desespero se dá da seguinte forma: já foi tentado de tudo. O que mais podemos fazer, o que mais pode ser feito, mas feito de forma urgente, urgentíssima, aproveitando o bonde da pandemia para diminuir drasticamente o apoio popular ao presidente, para que aí sim se possa ter condições para outros ataques mais belicosos, sem causar uma rebeldia popular contra a destituição de um presidente. E mais, gente, nesta questão da pandemia, a mídia trabalha de tal forma que acredita que toda a responsabilidade do governo federal, acredita que tudo é responsabilidade do governo federal. Como que se o Estado tivesse que ser de uma forma totalitária, o totalitarismo, por conta de que nós não fazemos o que eles, a mídia, a torcida do contra, o que eles acham que deve ser feito.
A mídia da desinformação está agindo dessa forma, desejando um Estado totalitário, onde passaríamos a ser servos do Estado, onde quem cuida de você ou de mim é o Estado, e que eu, por ser servo desse Estado, não tenho responsabilidade e nem autonomia, e acham que talvez nem inteligência para me cuidar ou para assumir os riscos nesses tempos. Mas ao mesmo tempo que vemos mais um cidadão que dirige embriagado, provoca uma colisão horrível, mata um brasileiro e só por sorte ainda mata um, porque se tivesse uma família no outro carro, iria a família inteira. E é esse mesmo Estado que a mídia da desinformação e partidos da esquerda querem que seja totalitário, que solta o que provocou o acidente e tirou a vida de uma pessoa, de um brasileiro, no caso um militar. E esse Estado que a mídia da desinformação e partidos de esquerda querem que seja totalitário na condução de isolamentos, a ponto de até prender quem anda nas ruas, como vimos neste ano, de até expulsar uma família com criança autista no avião, porque a criança não quis usar a máscara, como vimos agora há pouco em um avião internacional. Aqui é o Estado que solta corruptos. E que um político condenado várias vezes fica tão livre que agora está em uma bela viagem internacional ao seu destino preferido, talvez. E a mídia da desinformação admirando tudo positivamente tal situação nos momentos em que o Estado se torna totalitário. Nós, brasileiros, precisamos de fato, gente, centrar nossa esperança em Deus e orar e rezar, pedir que esse país tão abençoado consiga superar suas maldições que ainda até hoje impedem o Brasil de dar qualidade de vida de primeiro mundo ao seu povo, e que Paulo Guedes, ministro da Economia, tenha razão em sua afirmação na revista Veja agora, quando diz que 2021 será o ano da virada, e que todos nós brasileiros consigamos superar os traumas dessa crise, dessa pandemia, do pior momento que a humanidade já viveu desde a Segunda Guerra Mundial, e que cada um de nós possa se cuidar sim, utilizar as ferramentas que são possíveis usar para se defender da pandemia, se vacinar livremente com uma vacina certificada e que possamos ter fé que o futuro será melhor. E por fim, como cantaram um dia cantaram Beth Carvalho e a famosa cantora argentina Mercedes Sosa: eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. E quem seriam os traidores nesta hora, senão aqueles que acham que têm mais poder que o próprio povo, que a própria vontade do povo brasileiro? E tão atacado diariamente, o presidente Jair Bolsonaro se defende do jeito que pode. Ele participou de uma solenidade de conclusão do curso de formação de soldados da Polícia Militar no Rio de Janeiro, onde fez um forte discurso, com desabafo, furioso até, falou da mídia da desinformação e defendeu policiais. Demais oficiais, praças, autoridades, parentes, amigos, convidados dos ora formandos, parcela da sociedade, povo esse ao qual tenho certeza, eu e as Forças Armadas devem lealdade absoluta. Jamais a nossa democracia e a nossa liberdade será ameaçada por quem quer que seja. E entenda uma coisa: os três poderes são independentes e harmônicos, mas o maior poder é o do povo brasileiro. Repito, povo a esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Hoje vocês são, de verdade, policiais militares da nossa querida Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não esqueçam de uma coisa: por muitas vezes vocês estarão só, terão apenas Deus ao seu lado. E assim sendo, se preparem cada vez mais.
simule as operações que pode aparecer pela frente. Porque uma fração de segundo está em risco a sua vida, de um cidadão de bem ou de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Não se esqueçam disso. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Vocês não pararam. Imagine se a Polícia Militar tivesse parado. O caos que não seria o Rio de Janeiro. Imagine se o governo federal fosse omisso, não tivesse apresentado auxílio emergencial para atender 67 milhões de pessoas no Brasil. O caos que não teríamos aqui. Isso não é reconhecido pela imprensa. Não esperemos da imprensa a verdade. Jamais eles estarão ao lado dele. Eles sequer sabem o versículo João 8:32. Mas nós somos persistentes. Nós perseguiremos os nossos objetivos. Nós sempre estaremos ao lado da verdade e da lei e de homens de bem e não de canalhas. Não esperamos com palavras gentis ou com gestos de amizade vencer o inimigo. Nós estamos vencendo. Nós venceremos. O Brasil será uma grande nação. E para isso, contamos com um povo maravilhoso ao nosso lado. E a liberdade das mídias sociais, que essa sim traz a verdade para vocês. Que a maior fábrica de fake news está na grande parte da imprensa brasileira. Isso é uma vergonha para o mundo. UFC na Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia e Arthur Lira batem boca e clima esquenta no plenário da Câmara. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à primeira edição do BPPCD. É a batalha pelo poder na Câmara dos Deputados. De um lado, o chileno Rodrigo Felito Ibarra Epitácio Maia. O Rodrigo Maia, 50 anos, 6 mandatos como deputado federal. O peso eu não sei. É o atual presidente da Câmara, impedido pelo STF para se candidatar à reeleição da presidência da Casa. Do outro lado, o senhor Arthur César Pereira de Lira, 51 anos, líder do Centrão, 3 mandatos como deputado federal, candidato à presidência da Câmara. Começa a batalha. Os dois, gente, tiveram um duro embate no plenário da Câmara. O bate-boca foi motivado pelo fato do Maia ter iniciado as votações na Câmara, ignorando que o Congresso teria sessão no mesmo horário para votar projeto de interesse do governo federal. Não é possível que 2 sessões ocorram ao mesmo tempo. Ele disse: não fui comunicado ontem dessa sessão do Congresso, não fui comunicado por ninguém. O Lira, que conta com o apoio do Palácio do Planalto para suceder Maia, apelou para que a sessão da Câmara fosse cancelada. O Maia insistiu no argumento. Aí entrou o deputado Giovanni Querini, que é do PL lá do Rio Grande do Sul, ele é aliado do Lira. Aí ele meteu a mão nessa cumbuca e disse: presidente, o senhor não é o dono da Câmara, o senhor não é o rei, o senhor precisa ouvir os deputados. Vamos conversar, presidente, não podemos fazer beicinho. Político que faz beicinho não é político, disse o Querini. Na sua participação, que foi virtual lá no plenário, ele aparecendo por vídeo de dentro de um carro. Aí o Rodrigo Maia, ele apelou, disse o seguinte: eu estou aqui no plenário trabalhando e o senhor está dentro do carro. Depois a consciência pesou e ele pediu desculpa por essa fala. O debate, ele seguiu por alguns minutos até Maia, enfim, concordar em votar apenas uma medida provisória na Câmara e, em seguida, liberar o plenário para a sessão do Congresso. Assim, foi o primeiro round de uma luta que será finalizada no dia 1º de fevereiro, quando da eleição na Câmara. Até lá, Rodrigo Maia tentará provar que ainda tem poder, fazendo costuras, acordos, para que ele venha quem ele vier a apoiar, né, conquiste a presidência. A Arthur Lira caberá ratificar sua condição de principal nome para ocupar a vaga de Maia. É claro
que até lá muitos candidatos podem surgir nessa batalha pelo poder na Câmara dos Deputados. Ainda teremos muitas brigas pela frente, isso é certo. Agora, eu só espero que não esqueçam de uma pequena coisinha. Eles estão ali para brigar muito pelos interesses do povo. Senhores deputados, não esqueçam de legislar para o povo. Brigas à parte. De Brasília, Fábio Santos. E João Dória convidou Lula, Dilma, FHC, José Sarney e Michel Temer para tomarem a vacina chinesa Coronavac em São Paulo. O que você acha da ideia? Inclusive, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, teceu fortes críticas ao governador de São Paulo. Para Caiado, o tucano usa a política de saúde contra a Covid-19 como política eleitoreira. Isso é criminoso, disse Caiado, e disse mais. O que estamos assistindo é um candidato à presidência da República em 2022 tentando trocar a vida pelo voto. Isso é repugnante e criminoso, algo jamais visto na história desse país. E Caiado continuou. Há 47 anos, a política de imunização da população sempre foi uma tarefa da União e não dos Estados federados. O governo federal adquire a vacina, repassa aos estados e os governadores transferem aos municípios para a vacinação. Não pode ser como o governador de São Paulo quer, criticou o governador de Goiás. A Secretaria de Comunicação do Governo Federal destacou mais atividades agora do governo, desta vez durante a pandemia. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, fez uma espécie de resumo do atual momento do Brasil, né? Vivemos tempos estranhos, tempos sombrios, e a Secretaria de Comunicação diz que o governo do Brasil, com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e equipes, jamais agiu contra a liberdade dos brasileiros, jamais trabalhou para cercear, obrigar ou punir, sempre agiu para oferecer opções, condições para que os brasileiros tomem livremente as suas decisões. A Secretaria também destacou que desde o início da pandemia sempre mantiveram aquele lema, né, o governo, as determinações do governo em torno daquele lema que é não deixar nenhum brasileiro para trás. A Secretaria destacou ainda que o governo federal foi impedido de definir as ações nos estados e municípios, né, mas que respeitou instituições e imposições e lidou com as consequências do fecha tudo, evitando ao máximo a quebradeira de empresas, o desemprego e a fome, também a miséria, né? A Secretaria de Comunicação, então, destaca que o Brasil é um dos países que mais investiu na questão da preservação da vida e um dos países que menos teve impacto econômico. Por quê? Porque o governo trabalhou para auxiliar os estados e municípios, né? Manter os empregos, manter as empresas, enfim. Finalizou dizendo que muito foi feito e muito ainda será feito, que o governo do Brasil seguirá trabalhando pelos brasileiros por uma nação forte e livre, para que a liberdade, livre das arbitrariedades, ela seja a regra. Então, é isso. A Secretaria de Comunicação destacou ainda que o auxílio emergencial é um programa excelente, que abrangeu muitas pessoas, né? O maior programa assistencial do mundo, e que o governo segue firme trabalhando, apesar de todo esse momento sombrio que a gente vive aqui no país nesse momento de pandemia. De Brasília, Andréa Luiza Matias. E Xuxa anda em meio a polêmicas, não é? Ultimamente. Agora, segundo o portal Metrópolis, Mara Maravilha partiu para cima de Xuxa Meneghel. A apresentadora criticou a colega que recentemente fez duras críticas a pastores. Evangélica, Mara Maravilha não gostou, falou em perseguição e lembrou a proximidade de Xuxa com João de Deus. Mara Maravilha respondeu às críticas de Xuxa ao pastor Silas Malafaia. Em live do programa Balanço Diário, Mara Maravilha disse:
Acho muito desrespeitoso quando uma pessoa pública que forma opinião perde todos os seus valores. Quem for inteligente sabe a quem estou me referindo. Não vou generalizar e dizer que muitos padres, muitos pastores, muitos bispos, muitos religiosos deveriam ser presos. Acho leviano quando uma pessoa com o poder de formação de opinião generaliza, falando de uma classe de pessoas religiosas. Para complementar, Mara lembrou da ligação de Xuxa com João de Deus. Você vai ver o histórico de fé da pessoa e é um histórico que tem uma relação profunda com o maior charlatão que o país teve, que desmoralizou o nome do nosso país no exterior, o João de Deus. Acho tão cretino que a pessoa fala e esquece de sua vivência espiritual, disparou Mara Maravilha. Já a Xuxa se desculpou publicamente e disse que foi um erro sua ligação ou visita ou defesa a João de Deus. E voltando a falar do grande debate que já está em andamento, hein? O presidente Jair Bolsonaro garantiu que não vai interferir na eleição na Câmara e no Senado. Nós já sabemos que as brigas já começaram a ditar o ritmo que antecede as eleições no Congresso Nacional, marcadas para 1º de fevereiro. Já te contei, né? Pois é. O presidente Jair Bolsonaro ele foi rápido e manifestou mais uma vez a expectativa de avançar com projetos de seu interesse após a troca do comando do Legislativo em fevereiro. O Bolsonaro afirmou que não vai interferir na disputa e ficará na torcida para que o melhor aconteça para o país. No Senado, o Davi Alcolumbre tenta emplacar o colega Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, uma caminhada espinhosa para ele, porque o senador mineiro está em seu primeiro mandato como senador, precisa de 41 votos para atingir maioria absoluta. Na Câmara, o atual presidente Rodrigo Maia ainda tenta alinhar alguma chapa para apoiar nas eleições. O deputado Arthur Lira, líder do Centrão, já formou a sua chapa. Ele está tranquilo e com o apoio do presidente da República. Agora é aguardar 1º de fevereiro eleições no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Novos capítulos na próxima semana prometem esquentar os bastidores no Congresso. E a partir do dia 30 de dezembro, passageiros de voo internacional, gente, que desembarcarem aqui no Brasil, precisarão apresentar um teste RT-PCR negativo para a Covid-19 feito até 72 horas antes da viagem. A portaria 630 da Casa Civil da Presidência da República fixa restrições excepcionais para estrangeiros que desejem viajar para o Brasil ou brasileiros retornando ao país por avião, rodovias ou via aquática. As obrigações fixadas pela norma não valem para imigrantes com residência em caráter definitivo, profissionais estrangeiros prestando serviço para organismos internacionais e funcionários de outros países credenciados ao governo federal. Ficam excluídos ainda também dessa exigência estrangeiros que sejam parentes ou cônjuges de brasileiros que tenham autorização do governo federal em vista do interesse público ou por questões humanitárias ou que possuam um registro nacional migratório. Ainda conforme a portaria, as restrições não abarcam ações humanitárias em regiões de fronteiras, nem a movimentação de pessoas em cidades gêmeas no Brasil e países vizinhos e pessoas que trabalham com transporte de cargas. A regra também não inclui estrangeiros que tenham visto de entrada que venham do Paraguai por via terrestre, desde que tenham situação migratória regular. O descumprimento da exigência pode gerar responsabilização civil ou penal, deportação de volta ao país de origem ou invalidação do pedido de refúgio, caso ele exista. E vimos a Damares furiosa, não é, gente? Com o que poderia ser liberado para adolescentes detidos em regime socioeducativo. Agora veja só o que aconteceu. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, está indignada porque foi aprovado uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Pois bem, eles aprovaram com 14 votos a 9
uma resolução que permite visita íntima para adolescentes a partir de 12 anos de idade, exatamente. Então, os adolescentes poderão não só receber a visita íntima, mas também a resolução prevê a possibilidade de que eles se relacionem entre si dentro das unidades socioeducativas, e aí se um adolescente, porque lá tem adolescente de 12 a 21 anos, né? Um adolescente de 12 anos, por exemplo, chega com um outro de 18 anos e diz: olha, nós somos um casal, aí eles podem ficar dentro do mesmo alojamento, da mesma cela, do mesmo espaço, enfim. E a Damares, ela já havia se manifestado recentemente durante uma entrevista falando do absurdo que é uma resolução como essa. Por quê? Porque esse adolescente mais velho, esse homem, né, de 18 anos é um homem. Ele pode coagir esse adolescente de 12 anos para que ele afirme que eles têm um relacionamento, e assim o Estado estaria patrocinando o estupro de vulnerável. Pois bem, o Conanda então aprovou essa resolução. A Damares disse que vai lutar para reverter essa situação. Agora, de fato, é um absurdo. Que bom que a Damares se posicionou assim, né? E que bom que tem gente olhando para isso. Agora, só um parêntese aqui: entre as pessoas que votaram em favor dessa resolução estão a OAB, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, né? E também a CNBB. Certa mulher, pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas repito, não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você agora só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança lá ficara e a porta estava fechada agora para sempre. A riqueza durou pouco, o desespero, no entanto, para sempre. O mesmo acontece por vezes conosco. Temos uns 80 anos para viver neste mundo e uma voz sempre nos adverte: não se esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais, a família, os amigos que granjeamos, a vida. Mas a ganância, a ambição, a riqueza, as ilusões, os erros de interpretação, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma. Que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo passa, ela é breve, que a morte chega de inesperado e que quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Não esqueçamos, portanto, da fé, da amizade, do amor, da família, do principal.